Então, sem muito delongas, é o seguinte, eu tenho o inversor aqui conectado, esse inversor aqui é o inversor que nós já estamos utilizando nas outras aulas, tá? Que é o VFS15 da marca Toshiba. O que eu faço nele, a parametrização que eu faço nele, é o mesmo que você faz no da VEG, por exemplo? Não, os parâmetros em si são diferentes, os valores também são diferentes. Porém, a base, a lógica que eu utilizo para parametrizar esse cara é a mesma que a outra, tá? O pensamento lógico, presetadas funciona dessa forma, ou velocidades multispeed funciona dessa forma. Também vai funcionar para outros inversores de outras marcas, tá certo? É por isso que eu sempre bato aqui, sempre ressalto que o mais importante é você entender como funciona, tá, o mecanismo, e depois que você entende o mecanismo, você fica livre para poder utilizar outras marcas. Pode ser que você pegue outro inversor novo na sua vida e de repente você não avança tão rápido quanto você avançava naquele que você já programa? Sim, obviamente. Mas você já entende como você pode seguir para você dominar aquele. E é isso. E esse é o meu objetivo. Tá certo? Então é o seguinte. O que é velocidades pré-definidas? Velocidades pré-definidas é a seleção de velocidades através de definições de parâmetro, ok? Então, ou seja, você tem a velocidade do inversor. O inversor serve para controlar a velocidade. Uma das funções do inversor é controlar a velocidade do motor. Essa velocidade ela pode ser variável. O que é uma velocidade variável? Dependendo do material, dependendo do processo, enfim, dependendo de algum fator, ele vai variar a velocidade. Se essa velocidade é variável, geralmente a gente recomenda a utilização de controle remoto no inversor de frequência. E o que é controle remoto? É controle via terminais. Ou controle via terminais, ou controle via rede de comunicação. Tá? Esse é o controle remoto. Você está utilizando algum dispositivo remoto, seja um CLP, seja uma própria HM via rede, seja um potenciômetro, enfim, ou um dispositivo remoto controlando um inversor de frequência, tá certo? Pode ser até que seja manualmente, através de um potenciômetro, tá? Mas é um controle variável e feito remotamente. Esse potenciômetro pode estar aqui do lado, assim como pode estar, sei lá, a 1 metro, a 2 metros de distância do inversor de frequência. Beleza? Então, tem essa modalidade de controle de velocidade. Essa modalidade que você vai sempre variar. Então, sempre vai ser... E nesse caso, a gente recomenda que seja utilizado um valor analógico, né? Por exemplo, uma entrada analógica. Ou se for em rede, você vai utilizar um registrador e você vai inserir o quê? Vai inserir valores analógicos, tá certo? Porém, tem uma outra forma de fazer o controle com velocidades pré-definidas, com velocidades que você define uma vez no inversor, através de parâmetros, e você pode chamar elas algumas vezes de acordo com o seu programa, de acordo com o seu projeto, de acordo com a situação da máquina. Entendeu? E como você vai chamar elas? Utilizando sinais digitais. Então, nesse caso, você já não usa sinais analógicos, você usa sinais digitais. Você manda um sinal digital, por exemplo, você fecha um contato de um relé, e esse contato de relé manda um sinal para a entrada digital do inversor de frequência. Perfeito? Entendeu? Essa entrada digital vai entender que, como ela está ativa, ela vai ter que chamar um determinado parâmetro. E adivinha o que tem carregado nesse parâmetro? A velocidade. Então, exatamente, quando ele chama esse parâmetro, nada mais é que ele chama uma velocidade para ser inserida. Tá certo? E por que pré-setada é tão importante? Porque em alguns inversores, pelo menos na maioria dos inversores que eu trabalhei, a velocidade pré-definida, ou pré-setada, ou multispeed, que dá no mesmo, ela tem prioridade em relação à seleção de outras velocidades. O que quer dizer? Quer dizer que eu posso trabalhar com um sinal analógico, com um potenciômetro, mas quando a máquina, o processo, alguma entrada digital que for programada para presetada for ligada, ela vai desprezar o valor do sinal analógico e vai dar preferência para o sinal digital. Todos comigo? Beleza? Ah, outra coisa, eu quero agradecer também a todo mundo que participou da semana passada. Semana passada foi uma semana intensa. Semana intensa. A gente fez a aula também, a gente abriu turma para o método aplicando automação. Então, eu quero agradecer a você que esteve comigo, tá, que participou, que recebeu as mensagens, tanto no WhatsApp quanto no e-mail também. E muito obrigado, tá? E é isso aí. Eu queria agradecer só. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar para aula. Você tem o sinal analógico, que é o potenciômetro. Então, você está utilizando o potenciômetro, de repente chamou a velocidade digital, um sinal digital, ela vai dar preferência para a presetada. Tá? E eu quero mostrar para você que muitas vezes você tem 3 sinais digitais lá e você pensa que só pode ter 3 velocidades. Não, você pode ter muito mais velocidades do que aqueles valores de sinais digitais. Perfeito? Por que tem mais sinais digitais, Johnny? Porque ele faz uma combinação binária. É uma combinação binária. Se ele tem 3 entradas digitais, ele consegue, 3 entradas digitais. Ele consegue uma entrada
2, 3. Tá? Essa é a primeira combinação. Então, se esse cara tá ligado, é uma velocidade. Se esse cara tá ligado, é uma segunda. Se esse cara tá ligado, é uma terceira. Agora, se esses 3 caras estão ligados ao mesmo tempo, é uma quarta. Se esses 2 caras estão ligados ao mesmo tempo, é uma quinta. Se esses 2 estão ligados ao mesmo tempo, é uma sexta. Você consegue até 7 velocidades. Isso é a tabela. Se você montar uma tabela verdade, tá, para a parte eletrônica, você vai verificar certinho a combinação binária, como a combinação binária interfere nos valores. É exatamente a mesma coisa. E para isso, eu tenho pronto já uma referência, tá, que eu vou compartilhar minha tela para mostrar para você. Beleza? Então, todos estão comigo aqui para a gente poder continuar, certo? Deixa eu verificar aqui se tem alguém já mandando perguntas aí. Show, ó, o Jorge Machado de Araújo. Ó, boa noite aí, de Bauru, SP, equipe da Destaque e Tecnologia com vocês. Estamos na sala com 12 colaboradores. Cara, um grande abraço para vocês todos aí da sala, tá? Para vocês que estão aí em Bauru e para vocês que todo o Brasil aí assistindo também. Cara, um grande abraço e é isso aí, cara. Vamos aprender juntos. Maravilha, cara. Todo mundo na equipe, todo mundo aprende junto. Isso é maravilha. É sinal que vocês estão me ouvindo bem, tá? Eu não estou hoje com o fone pendurado, então eu suponho que vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela para poder você entender essa tabela verdade, tá? Tem muita gente que na hora que fala tabela verdade, o pessoal já dá um nó aqui, já falou de eletrônico, falou algo difícil. Cara, você vai ver que é algo simples, simples, tá? Então, continua. Eu vou compartilhar minha tela aqui. O Diego, da empresa Eco Equipamentos. Show! A empresa Eco Equipamentos é uma das nossas clientes. Estive lá recentemente. Show! Show de bola, Diego. Ó, deixa eu fechar essa aba aqui. Bom, vocês estão vendo essa planilha? Vocês estão vendo essa planilha? Essa planilha, ela tem uma relação entre velocidades pré-definidas, ó, uma velocidade, 2 velocidades, 3 velocidades, 4 velocidades, 5, 6, até 15, tá? Ou seja, ela tem uma relação de 15 velocidades por 4 terminais de entradas digitais. O que quer dizer isso, Jonei? Quer dizer que com 4 terminais, com 4 entradas digitais, eu consigo formar até 15 velocidades diferentes. É muita coisa, entendeu? Então, você pode programar por exemplo, nesse caso, ele vem a entrada S1, tá? É uma entrada digital, uma entrada qualquer, porque é programável, poderia ser a entrada F, R, qualquer. Quero que você entenda que é uma entrada digital programável. Ele foi programado para falar que ele é a velocidade para a estada 1. Esse cara tem a velocidade para a estada 2, 3, e a REST também foi programada para ser uma velocidade pré-setada. Quando ela entra nessa combinação, ela chama um parâmetro. Então, o que eu quero que você entenda aqui, esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, esse 5, até esse 15, ele é um parâmetro. Simples assim, ele é apenas um parâmetro, tá? E quais parâmetros são? Ó, tem até uma imagenzinha bacana aqui, ó, que você pode entender. Por exemplo, quando eu ligo o inversor, eu estou ligando um terminal. Eu ligo um terminal que é o F com CC. Esse F com CC, eu estou dizendo para o inversor que ele pode rodar em sentido frente. Então, ele vai buscar uma referência de velocidades. Se não tem referência através de potenciômetro, ele vai ficar zerado. Ele vai ficar zerado. E também, se não tem nenhuma presetada ativa, ele também vai ficar zerado. Perfeito? Agora, quando eu ligo uma presetada, por exemplo, eu liguei aqui, ó, essa presetada aqui, S1. Tá? Todos comigo? Ele já chamou uma velocidade. E essa velocidade está salva nesse parâmetro aqui, SR1. Ok? Então, quando essa entrada é ligada, ele chama um parâmetro. E nesse caso desse inversor, é o SR1. Aí quando essa entrada está ligada e a entrada S2 também está ligada, ó, nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui. Ele chama quem? Ele chama o S3, ele não chama o S2. Viu? O S2, a entrada S2 está ligada e a entrada S1 também. Ele vai chamar o parâmetro SR3, tá? Mas por que, Jonei, ele chama o parâmetro SR3? Por causa da bendita combinação binária. Ó, exatamente isso aqui, ó. Quando está desligada, 0 Hz. Quando só o S1 está ligado, ele chama um parâmetro aqui, ó. Esse nesse caso está em 5 Hz. Quando esse cara está ligado, esse cara aqui, ó, SR2. Perfeito? E quando os dois terminais estão ligados, ele chama o SR3, que no caso está programado com 20 Hz.
Beleza? E eu consigo fazer essa programação até 15 velocidades, tá? Até 15 velocidades. Perfeito? Eu quero... Todos estão comigo? Eu quero ver se todos estão me acompanhando. Deixa eu dar uma olhadinha. Show. Tô vendo que já tem uma pergunta. O Márcio já perguntou se também é dispensável o uso do resistor de frenagem. Depende, cara. Depende muito da aplicação. Tá? A aula sobre presetadas, ela é uma aula, tá, que eu vou explicar tudo para você entender sobre presetadas, mas é uma aula rápida, tá? Porque não tem muita coisa assim complicada em relação a ele. É bem simples o conceito, tá? Aí eu já falo sobre um pouquinho sobre resistor. Porque eu quero também fazer uma aula específica para resistor. Agora deixa eu ver onde está minha tela aqui, que sumiu tudo. Bom, então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu quero que vocês entendam que uma entrada, se essa entrada estiver ligada, só ela estiver ligada, ela entra numa linha de parâmetro, apenas um parâmetro. Agora, se essa entrada estiver ligada com outra entrada, ela chama um outro parâmetro. Agora, se essa entrada estiver ligada com essa entrada e também estiver ligada com essa entrada, olha só para qual velocidades precitadas ela chama. SR7. Por quê? Porque se você fizer a conta binária aqui, dá 7. Isso é muito simples. Até na calculadora do Windows você entende. Tá? Ó, por exemplo, como a calculadora do Windows pode ajudar a gente a programar inversor de frequência? Coloca no modo programador. Se você colocar em binário, ó, eu vou colocar a entrada, vou colocar como se fosse SR1, SR3, S3, S2 e S1 ativado. Ó. Então, as três, S3, S2 e S1, perfeito? Que valor que dá em decimal? 7. Ah, beleza. Então, vou ligar só S2 e só S1. S2 e S1. Por quê? Sempre esse bit aqui, ó, a gente chama de bit menos significativo. Por que o menos significativo? Porque ele é o menorzinho de todos. Ele está geralmente aqui na direita. Tá? Esse bit, ele vai ser a primeira presetada. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é o S1, esse aqui é o S2. Quanto que dá a combinação de S1 mais S2? Dá, ó, 3. Ou seja, qual parâmetro ele está chamando aqui? Ó? SR3. Perfeito? Entendeu como é simples? Então, vamos à prática, tá? Vamos à prática. Vamos à prática. Vamos fazer isso na prática agora. O Link Park, ó, Link Park, cara, tá ficando bom o canal, hein? Até Link Park tá aqui com a gente. Perguntou se no inversor VEG tem como colocar 15 velocidades presetadas. Depende também do inversor. Por que depende? Ó, é o seguinte, esse inversor aqui da Toshiba, ele tem 6 entradas digitais. 6 entradas digitais. E ele pode converter 2 entradas analógicas em também em terminais digitais, ou seja, são a 8. Tá? Então, para ter 15 velocidades pré-definidas, eu preciso ter pelo menos 4 entradas digitais disponíveis. Pelo menos 4 entradas digitais. Lembrando que eu também preciso de mais 2 entradas para ligar e desligar sentido, né? Ligar sentido frente e ligar sentido reverso. 6 entradas digitais. Geralmente é assim. Tá? Geralmente é assim. Por quê? Na hora que como você vai ligar o inversor utilizando as 15 presetadas, ou seja, alocando 4 terminais digitais, e de repente o inversor só tem 4 terminais digitais. Aí você só consegue controlar a velocidade. O liga e desliga você não consegue controlar. Entendeu? Beleza? Então, eu vou compartilhar, eu vou voltar aqui na câmera. Você vai ver como é simples programar essas velocidades digitais. Tá? Eu vou habilitar aqui o meu inversor de frequência, que é esse cara aqui. Deixa eu mudar a câmera. Bom, vocês conseguem verificar agora o inversor de frequência, tá? Então, eu tenho um inversor de frequência, simples assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar ele, tá? Eu sempre bato nessa tela que você tem que resetar o seu inversor para não ter problema. Então, vamos lá no chip, coloca o valor 3. Bom, ele resetou o inversor, ok? Então, ele já está zerado a parametrização. Perfeito? Perfeito? Então é o seguinte, já que ele está zerado, eu vou parametrizar ele novamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer com o inversor de frequência, eu acabei de chegar nele, eu resetei. Tá? Digamos que eu já fiz todo aquele processo que eu mostrei para você nas aulas passadas, que é
Você fez o teste de isolação do inversor para saber se ele está funcionando, né? Para saber pelo menos se ele não está queimado, né? Na verdade, não é para saber se está funcionando, para saber se ele não está queimado. Aí você ligou o inversor, já que no teste de isolação ele foi aprovado, você ligou o inversor sem motor nenhum. Você pegou, coletou os parâmetros, tá? Você foi no parâmetro que se tivesse algum parâmetro aqui, ele ia mostrar o parâmetro e o valor. Aí você anotou o histórico de parametrização. Você também anotou o histórico de falhas. É muito importante você fazer esse passo. Teste de isolação para saber se está ok, para você ligar com segurança. Ligou com você. Tá, o teste de isolação foi aprovado. Vai, agora vamos ligar o inversor. Então, já que ligou o inversor, vamos resgatar a parametrização antiga, né? Porque vai que ela é muito importante. Então, a gente resgata a parametrização antiga. Já aproveita que a gente está resgatando a parametrização antiga, vamos coletar também o histórico de falhas, para a gente poder fazer um estudo no que o inversor sempre vem gerando um erro. Tá? Então, você também fez a coleção, a coleta do histórico de falhas. Aí, qual é o terceiro ou quarto passo? Também perdi nesse espaço. O que você faz? Você reseta ele. Porque não inventa, se você pegou um inversor e não sabe qual é a parametrização dele, não inventa de parametrizar em cima dele. Não inventa, você vai perder seu tempo, cara. Você pode perder muito tempo tentando deixar ele do jeito que você precisa e ele, às vezes, não vai ficar do jeito que você precisa, porque tem parâmetros que tá falando para ele fazer outra coisa, entendeu? Então você vai lá e reseta ele de fábrica. Pronto, resetou de fábrica, qual vai ser o próximo passo? Vai ser habilitar o comando de fábrica, habilitar, por exemplo, o comando remoto. Tá? Tem os passos de inserir os valores do motor, tudo, tem todos esses passos, tá? Eu quero só ressaltar uma coisa. Cadê? Eu prefiro até olhar para vocês para ressaltar isso. Os inversores vetoriais, anota aí, os inversores vetoriais são obrigados, você é obrigado a pegar os dados do motor. Como você acha os dados do motor? Vai na plaqueta do motor, anota os dados numa folha de papel. Então vai lá, tensão, corrente nominal, rotação nominal, potência, geralmente é em quilowatts, tá? No inversor, geralmente é inserido em quilowatts, mas pode ser em CV também, depende do seu modelo. Então, tensão, rotação, corrente nominal, potência e também a frequência de base. São esses 5 dados muito importantes que já vem, todo motor vem esses dados, tá? Na plaqueta. Tem alguns inversores que também aceitam você colocar fator de serviço, rendimento, mas são alguns poucos, mas geralmente esses 5 dados são suficientes. Para controle vetorial, você tem que pegar esses dados e colocar nele. Bom, eu já habilitei ele para comando remoto. Habilitei ele para a frequência de modo remoto. Programei as velocidades pré-definidas. Coloquei os valores do motor no inversor de frequência. Já está tudo bem? Não. Se é vetorial, você tem que fazer o autoajuste, tá? Então você tem que fazer o autoajuste. Controle vetorial, faça o autoajuste. Seja o autoajuste estático ou seja o autoajuste dinâmico, com velocidade. Tá? Qual é a diferença entre o autoajuste estático e o em rotação? O estático, ele vai pegar principalmente os dados que você inseriu nesses parâmetros e vai fazer os cálculos através dos dados e vai fazer um cálculo maluco lá para poder estimar alguns valores. Tá? Alguns valores ele vai no chute, não no chute, mas na precisão do cálculo. Ele também não tem nenhuma leitura, nenhum feedback de leitura. Já no dinâmico, ele consegue fazer uma leitura muito mais precisa, porque ele consegue magnetizar o motor ele vai entrar em rotação, com o motor em rotação ele vai conseguir fazer algumas leituras, tá, de corrente, de resistência do estator, enfim, vai fazer uma leitura de vários fatores, várias características que serão muito importantes na hora dele trabalhar, na hora de ele fazer o controle, beleza? Agora, se for um controle escalar, que é o controle mais simples, você pode colocar todos esses valores? Pode. É recomendado que coloque. Mas se você não colocar também, cara, RPM, não vai mudar muita coisa não, tá? O vetor em escalar não vai mudar muita coisa não. O mais importante é você colocar as proteções, né? Como a corrente do motor, a corrente nominal do motor. E essa corrente, geralmente, a gente coloca a corrente nominal mais o fator de serviço. Beleza? Joinha? Show de bola. É o seguinte, então eu vou habilitar aqui o comando remoto, tá? Deixa eu mudar a câmera aqui justamente para vocês verem novamente. Digamos que eu já fiz o ajuste dos valores do motor, agora eu vou habilitar o comando remoto. Qual o parâmetro que eu venho? No modo de comando, tá? O comando é liga e desliga só. Então, eu vou colocar no modo de... Na verdade, eu já até coloquei, né? Nem eu percebi.
E a frequência? A frequência eu vou também colocar no modo remoto, justamente para vocês verem a predominância das velocidades predefinidas. Então, coloquei. Qual o segundo, sei lá, o terceiro, quarto passo? Você vai ajustar o valor de aceleração, tá? Desaceleração, em função da sua aplicação. Aí tem os valores de velocidade máxima, que você também pode alterar. E também, um dos mais importantes, a frequência de base. A frequência de base do motor tem que ser sempre a frequência que o motor foi feito para trabalhar. Geralmente 60 Hz. Tá bom? Dessa forma, ele vai trabalhar muito bem. Então, se eu ligar o terminal F, ele vai rodar o motor através de uma referência de velocidades vinda pelo potenciômetro, porque foi o que eu programei. Então, eu programei para ele habilitar, para ele ligar por aqui, tá? Para ele ligar por aqui, e para ele alterar a velocidade por aqui. Eu acho que ele está ligado, está até indicando aqui pelo LED. Se eu desligar, perfeito. Ele está rodando no sentido. Aqui ele está ligado no terminal R, tá? Fez uma inversão aqui nos cabos, é por isso que esse cara está ligado no terminal R. Esse terminal ele mandou rotacionar no outro sentido, ao contrário. Perfeito, até então não tem muito controle. Agora, esses dois terminais aqui, ó. Deixa eu ver se esses dois. Esse terminal aqui, ó, ele está habilitado para ser a presetada. Mas como eu não alterei nada, nem o valor de presetada, ou seja, qual o conteúdo do parâmetro que chama presetada? É zero. Então, quando eu ligar ele, que valor que ele vai aparecer aqui? Esse ou esse, tá? E aí? É, rapaz, não foi. O que está acontecendo aqui? Vamos monitorar. É agora que a gente descobre como faz tudo. Porque, vamos ver qual terminal de entrada está sendo ligado aqui. E por isso eu vou compartilhar para você enxergar de mais de próximo. É o seguinte, o que eu fiz? Eu falei para vocês que quando eu ligasse um outro terminal que vocês agora não conseguem ver, ele ia zerar, mas ele não zerou. Então, o que eu vou fazer para descobrir por que ele não zerou, sendo que ele deveria zerar, tá? Eu tô com um terminal. Eu primeiro tenho que descobrir quais são os terminais que estão acionados no inversor de frequência. Para isso, eu vou no monitoramento dele. Ó, ele está na tela prog, tá? Que é programação. Agora eu vou para a tela mon. Então, eu vou rodar até achar o monitoramento dos terminais digitais. Perfeito. Acabei de achar o monitoramento dos terminais digitais. E aqui está ligado, ó, o primeiro dígito é a entrada F, o segundo R, e o terceiro é o RES. Ó, esse cara está ligado no RES. Como o RES de fábrica é reset, ele não chamou nenhuma presetada. E outro cara aqui que devia estar acionando, não acionou. Não sei se escapou algum terminal. Deixa eu ver se escapou algum fio aqui, porque ele deveria... Ele deveria habilitar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o cabo que está ligado no RES pelo terminal S1. E o terminal S1 é o terminal que é presetado de fábrica, tá? Eu poderia trocar o parâmetro, mas eu vou trocar o cabo. Então, isso aqui é um minutinho. Acompanhe. Dica de como trocar cabo. Desligue o inversor. É só o comando, mas desligue, tá? Só para não ter problema. Então é o seguinte, eu vou trocar aqui o terminal que está ligando o RES, eu vou colocar no S1. Ok? Por quê? Porque o meu terminal S1 está funcionando e não sei por quê. Eu acredito que seja cabo. Na verdade, o terminal ele está funcionando. Na verdade, não está funcionando o sinal que vem dele. E vou fazer até a inversão aqui. Pode ser que o cabo quebrou, o cabo é um cabo fino, né? Então é um cabo bem sensível. Ligou. Então vamos monitorar novamente. Deixa eu mudar aqui novamente para vocês enxergar. Bom, perfeito, vocês estão enxergando agora o que eu estou enxergando na tela do inversor. Eu vou entrar no monitoramento dele, ok? E agora eu vou monitorar para ver se ele está realmente obedecendo aos sinais de comando. Então, esse cara é a velocidade, esse cara é o comando de liga, tá?
É assim que eu faço um diagnóstico no inversor, tá? Um diagnóstico em campo, por exemplo, até por telefone. Eu fiz o comando, ele não obedeceu, então eu tenho que entender se o meu comando está sendo válido ou se é parametrização válida, ou se é um cabo rompido ou entrada queimada, tá? Então, dessa forma, eu vou no monitoramento, eu aciono. Bom, ligou? Beleza, ligou. Próxima entrada digital. Ligou? Perfeito, ligou. Tá funcionando. Próxima entrada digital. Não ligou? Opa, então tem uma coisa aí, não ligou. Essa chave aqui não está funcionando. Bom, próxima entrada. Ligou? Perfeito. O que eu faço agora? Bom, será que é a minha chave ou será que é a minha entrada digital que está queimada? Você pode se perguntar, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui está funcionando. Cadê? Cadê? Deixa eu trocar aqui. Ó, esse é um sinalzinho que está fechado. Ó, ele ligou, tá vendo? Tá fechado, ó. É um sinal que tem fechado. Então, faça um jumper. Esse não fechou. Pode ser, então, um sinal que essa entrada digital, pode ser que essa entrada digital tenha acontecido alguma coisa, entendeu? Já que ela não está obedecendo a comando, pode ser que fisicamente a plaquinha ela esteja comprometida, ok? Então, a gente acabou de descobrir que essa entrada aqui, aconteceu alguma coisa com ela que ela não está fazendo a leitura, tá? Vamos verificar se essa outra entrada digital está realizando a leitura. Perfeito, ó, ligou, tá? Então, perfeito. O sinal está vindo, mas realmente ela não está fazendo a leitura. Aí eu tenho que verificar. Aí, para isso, agora eu tenho que verificar. Bom, então eu vou programar essa entrada digital, que é o RES, que é esse cara aqui, para ser a velocidade presetada. Beleza? Bem simples, tá? Eu vou no parâmetro dele, na lista de parametrização. Eu já sei qual é, né? E coloco o valor 10. Pronto. Agora sim. Ó. Deixa eu mudar aqui a tela novamente para vocês enxergarem. Pessoal, se tiver dúvida, vocês podem colocar aqui que já já eu vou responder, tá? Só quero mostrar para você como faz essa parametrização, como que é o funcionamento, justamente para vocês entenderem. Mas calma aí, coloque suas dúvidas aqui ao lado, ou embaixo, se você estiver assistindo no celular, que eu vou responder. Então, beleza, eu liguei ele, tem um terminal só ligado. Agora eu vou ligar a presetada, que pode ser que esteja aqui. Eu estou chamando agora uma presetada. Por quê? Eu liguei, eu programei a entrada digital que está recebendo esse cara aqui para ser uma presetada, para ser uma multispeed. Como eu não carreguei? Tá, então ele está chamando multispeed, tá zero, tá zerado. Mas por que zerou, Jonei, já que está chamando multispeed? Porque o parâmetro dessa multispeed está em zero. Vamos fazer a alteração dele agora. E qual é o parâmetro dele? É o SR1. Nesse caso, desse inversor, é o SR1. Tá zerado. Ó. Vou colocar em 25. Então, qual vai ser o valor que vai estar aqui? 25. Exatamente, porque está chamando. Agora, ó, eu estou aumentando o potenciômetro e ele não muda o valor. Não muda por quê? Porque a presetada ela tem prioridade em relação às outras formas de controle. Tem prioridade. Perfeito? Então é o seguinte, se eu desligar ela, ele vai dar vazão para o valor que está no potenciômetro. E se eu ligar ela novamente, ele vai chamar 25. Tá? Eu liguei somente no terminal. Agora, se eu programar esse outro cara aqui para ser a segunda velocidade presetada, quando eu desligar esse e ligar esse cara, ele vai chamar um outro valor. E esse outro valor eu parametrizo aonde? Eu parametrizo aqui, ó, no SR2. Cadê? No SR2. Então, quando eu ligar só esse cara e, óbvio, o sentido de giro, tá? Porque, assim, a presetada, ela é só velocidade, ela não é comando de liga. Multispeed é só velocidade, você tem que habilitar o comando ainda, mesmo assim. Ele vai chamar o valor que está salvo no SR2. Agora, Jonei, quando eu ligar os dois ao mesmo tempo, tanto o S1 quanto o S2, né, quanto uma presetada quanto outra, qual vai ser o valor? Bom, dessa forma, você está ligando o menos significativo com o outro, dá o valor 1. O 1 na tabela verdade, se você colocar na calculadora do Windows, qual é o valor? 3. Então, ele vai chamar o parâmetro, ele vai chamar a velocidade do parâmetro SR3.
ok? Bem simples, isso não tem segredo, tá bom? Vocês entenderam como que funciona a cacetada? Isso é muito útil, principalmente para vocês que trabalham com elevação, tá? Quem trabalha com elevadores, ponte rolante, trabalha muito, tá? Com pré-setada. É basicamente pré-setada, velocidade pré-definida. Por quê? Tem o comando principalmente elevadores sociais, tá? Tem o comando de velocidade alta. O que é velocidade alta? É quando, por exemplo, ele está no primeiro andar e chamou o terceiro andar, tá? Chamou o quarto e último andar. O motor ele já vai sair em velocidade alta. Na verdade, ele tem uma rampa de aceleração, tá? Mas ele pode ser que ele já saia indo em direção à velocidade alta. Essa é uma precetada. Um terminal digital do inversor foi ligado para chamar essa velocidade alta, tá? Aí, quando ele está chegando próximo à velocidade, quando ele está chegando próximo ao andar, ele passa por um sensor, que esse sensor é chamado de sensor de corte, tá? Na elevação, o pessoal chama de sensor de corte. O quadro do elevador identifica esse sensor e manda uma outra combinação de entrada para o inversor. Essa entrada é a entrada de nivelamento, tá? É a entrada de nivelamento. Geralmente, quando o elevador tem 3 velocidades, tá? Ele entra na velocidade de nivelamento, que é uma velocidade muito mais baixa. Aí, na hora que ele está chegando próximo e o outro sensor, que é o sensor de parada, foi detectado, tá? Ele simplesmente tira o comando de acionamento do inversor. Aí ele para. Então, são 2 velocidades, tá? Nesse caso. Aí tem uma terceira, que é a velocidade de manutenção. Geralmente é para quando o cara vai lá fazer manutenção nos sensores, ele coloca na velocidade de manutenção e ela vai trabalhar continuamente, independente dos sensores, tá bom? E ponte rolante também tem. Ponte rolante, você tem aquele botão com duplo estágio. Então, quando você aperta o primeiro estágio, ele manda uma velocidade baixa, geralmente. Esse comando, esse botão nada mais é que um botão que, quando ele liga, ele fecha o sentido e pode ser que ele feche o outro terminal, tá? Geralmente ele fecha somente o sentido, tá, ok? Quando você aperta com mais força, ele fecha tanto o sentido quanto a velocidade pré-definida. Então, nesse caso, você tem 2 velocidades pré-definidas. Beleza? Todos entenderam? Velocidades pré-definidas, tranquilo agora, não é mais dúvida, tá? Eu vou ler suas dúvidas agora para poder responder, tá bom? Se você tiver mais dúvida, coloca aí que de repente não ficou tão claro, eu explico de outra forma. Eu vou ler as dúvidas agora. Então a galera entrou, o Francisco falou boa noite, o Marcelo boa noite, o Vitor, o Josmar, o Paulo, o Adair, o Alexandre, o Valério, o Raíssa, Flávio, Márcio, Gilmar, enfim, boa noite para vocês todos aí, boa noite. Vamos à primeira dúvida. O Lucas Adriano falou que já fiz um projeto usando chave para velocidade pré-definida. Isso era um projeto de uma furadeira. Show de bola, furadeira. Aí, ó. Usando pré-definida. Tá? Rondonópolis. Show. Boa noite, Hélio. Show de bola. Natal. Precisa de Natal, cara. Show. Juliano, aluno meu. Grande abraço. Josmar. Show, Josmar. Josmar Brito. Itambé. Alimentos. Pô, massa, cara. Show de bola. Técnico de instrumentação. Tá, aí vamos à primeira dúvida. O Márcio Braga perguntou: professor, é indispensável o uso do resistor de frenagem no inversor de frequência? Cara, não é que é indispensável. Tá? Quando você fala que é indispensável, você fala que sempre tem que ter inversor de frequência, resistor de frenagem. Não, não é bem assim. Não é sempre que tem que ter resistor de frenagem. Tá? Por que não é sempre? O resistor de frenagem ele é utilizado para uma função específica. Então, nem todas as aplicações utilizam essa função. Tá? Que é a função em trabalhar em regime regenerativo. Essa é a função do resistor de frenagem. Ele entra em cena quando o motor está fornecendo energia e não está consumindo energia. Tá? Quando isso? Quando você tem paradas rápidas, o resistor de frenagem entra em ação, mas também quando você tem aplicações que o movimento do motor não é causado pela aceleração e desaceleração do inversor de frequência, e sim é causado pela aceleração e desaceleração externa. Como? Aceleração da gravidade. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma esteira em aclive e essa esteira ela movimenta a carga para baixo, tá? A carga já tende a ir para baixo.
Então, nesse momento, a carga, a força da gravidade puxa, é como se estivesse puxando, tá, a carga para baixo. O rotor, ele tende a ultrapassar a velocidade do estator, ok? E nesse momento, gera uma tensão regenerativa. Essa tensão, ela volta, a direção dela é contrária, tá? Então, para não ter a queima do inversor de frequência, para não ter vários desarmes, que faz com que a sua aplicação toda hora tenha que ser interrompida, é utilizado o resistor de frenagem para poder pegar essa energia que vem do motor e transformar em calor. Essa é a função dele, transformar energia elétrica em calor. Tá? Essa é a forma mais econômica de utilizar a frenagem? Não é a forma mais econômica. Hoje em dia tem um dispositivo, né? Hoje faz muito tempo, faz muitos anos que tem isso, né? Que se chama módulo regenerativo. O que esse módulo regenerativo faz? Ele pega a tensão regenerativa, o excesso de tensão do barramento DC, e ele novamente converte, ele chaveia ele e manda direto para a rede. Ou seja, então se você for em alguns prédios, principalmente na Ásia, tá, aqueles prédios mais tecnológicos, prédios enormes, eles não usam resistor de frenagem. Eles usam basicamente módulos regenerativos. Por quê? Porque isso economiza energia, cara. Imagine, o momento que o motor, o carro, né, o carro do elevador está descendo, o prédio está economizando na conta de luz, porque ele está utilizando aquela energia que está sendo gerada pelo motor, tá, em conversão. Ele converte para ser utilizado em outras coisas. Perfeito? Então, o resistor não é dispensável, tá? Ele é dispensável em função da aplicação. Se a sua aplicação tem característica regenerativa, ele é indispensável, tem que ter. Agora, se não tem característica regenerativa, cara, pode tocar sem. Piracicaba, o pessoal de Piracicaba tá aqui. Itamaju, Bahia, show, Itu. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Elisa Natália. Tá? Elisa Natália perguntou: como eu ligo dois motores em um só inversor? Simples. Tá? Primeiro passo: os dois motores têm que estar fechados, tá? Os dois motores têm que estar no mesmo fechamento. 220, 380. Se for 220, o inversor é 220. Se for 380, o inversor é 380. Perfeito? Primeiro passo. Desse passo vai surgir 3 pontas para cada motor. 3 terminais. Você pega essas 3 pontas, faz isso aqui, ó. Ok? Então, são 3 fases. U, V e W. Você pega U, V e W, liga U com U, V com V, W com W. E onde que vai essa soma aqui? Simples. U, V e W do inversor. Primeiro passo. Tá? Aí, tem um porém, tá? Uma observação. De algumas aplicações... Cara, algumas aplicações requerem isso, ok? Quando você faz isso, você utiliza um só inversor para 2 motores, é obrigatório que o inversor, no mínimo, ele tenha a potência da soma dos 2 motores. Então, se você tem 2 motores de 2,5 CV, adivinha qual é o valor do seu inversor que tem que ser? Tem que ser pelo menos 5 CV. Entendeu? Então, o seu inversor tem que ser 5 CV. Ele não está fornecendo 2,5 apenas, ele está fornecendo 5 CV. Aí, então, você liga 5 CV, tá? Vai 2,5 CV para um lado, vai 2,5 para o outro. Agora, esse motor da direita começa a sobrecarregar. A corrente dele começa a subir. Começa a subir, 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 subir. Para o motor, tem um efeito muito forte. Ele esquenta e pode gerar a queima. Para o inversor, ele está enxergando uma pequena alteração, porque é metade só. Entendeu? Então, o que é recomendado nesse caso? É recomendado que você utilize, quando você utiliza vários motores em um só inversor, você utilize um relé de sobrecarga, tá? Em série. Então você tem, lembra que eu falei para você? O VW do motor, o VW do motor. Antes de você fazer isso, vai passar por um relé de sobrecarga, tá? Passar por um relé de sobrecarga, vai sair do relé de sobrecarga 3 cabos, aí você faz isso e liga no inversor. Perfeito? Essa é uma dica que você tem que ter. O comando do relé de sobrecarga, ele vai desligar o inversor. Caso abra, desliga o inversor, tá? É muito importante que você também faça isso, porque senão o inversor vai ficar recebendo e saindo potência no meio da operação. Isso também para o inversor não faz muito sentido, tá? Agora, você pode ligar 10 motores em um só inversor? Pode. É uma aplicação que eu fiz, eu liguei 15 motores em um só inversor. Foi exagero, eu confesso. Mas foi possível, tá?
Nesse caso, nós também utilizamos outras coisas, além de relé, além de relé de sobrecarga, nós utilizamos também um reator de saída, tá? A distância dos cabos eram grandes, tá? Então, nós também utilizamos um reator de saída para diminuir o efeito antena e também o efeito capacitivo, né, na saída do inversor e não dá nenhum problema, perfeito? Então, é possível sim ligar vários motores em um só inversor. O Thiago falou, esse é o cara. Aí, tá, os caras. Ah, muito importante. O Rodrigo Almeida falou assim: coloca motores em paralelo no modo escalar. Perfeito. Uma bela observação. Você pode ligar vários motores em um só inversor, desde que esse inversor trabalhe no modo escalar. Não vai fazer isso com o modo vetorial. Tá? Em modo vetorial, tem que ser apenas um motor para um inversor. Ok? Anote aí. No modo vetorial, é apenas um motor para um inversor. Perfeito? No modo escalar, você pode trabalhar vários. Boa observação, Rodrigo. Show de bola, cara. Apenas no modo escalar, cara. Mas o Rodrigo ainda complementou. Apenas no modo escalar, cara. Mas os motores têm que ter uma capacidade bem menor do que o inversor. É isso aí, cara. Show. Assina embaixo. Assina embaixo. Tá certíssimo, Rodrigo. É isso aí. Ele perguntou, Jonei, outras marcas também dá para ter multispeed junto com a entrada analógica, priorizando o multispeed? Sim, outras marcas também trabalham dessa mesma forma, priorizando o multispeed, tá? Então você tem várias marcas que trabalham dessa mesma forma. Agora, todas em todo o mercado, não experimentem todas, tá? Mas sim, você vai encontrar outras marcas que dão prioridade a multispeed. E se não dão prioridade, com certeza vai ter um parâmetro que você pode definir se há essa prioridade. Entendeu? Você consegue definir, por exemplo, qual prioridade vai ter? Multispeed tem prioridade em cima da potenciômetro eletrônico? Ah, não tem. Multispeed tem. Multispeed tem prioridade. Então você joga o multispeed para cima. Entendeu? Então você tem como fazer isso. Algumas já vêm com isso. Por exemplo, esse inversor já vem definido dessa forma. Outros, talvez você consiga colocar a prioridade por cima. Tá? O José Caetano tá em Três Corações. Show de bola, cara. Pô, abraço. Eu tava próximo de ti essa semana toda aí. Fiquei em Lambari. Quem conhece Lambari, Minas Gerais? Cidade bonita, cara. Tem uns clientes nossos lá. Fiquei alguns dias lá. O Luiz perguntou qual você acha mais difícil de programar, o inversor VEG ou o inversor Toshiba? Cara, os dois eu acho simples de programar, tá? Os dois, cara, Toshiba eu trabalho todo dia, Toshiba, então, para mim, se eu mexer no Toshiba é muito mais rápido do que no VEG, mas os dois eu acho simples, tá? O VEG eu acho realmente um pouquinho mais complicado, que para você habilitar, para você começar a parametrizar, você tem que ir no outro habilitar para depois você ir voltar. Mas isso, cara, é detalhinho, tá? Detalhinho. O Toshiba realmente eu acho mais facilidade, tá? Por quê? Por causa da nomenclatura. Ele deixa a nomenclatura, principalmente nos parâmetros básicos, você tem a nomenclatura ACC. Cara, o que te remete a ACC? Aceleração. O que te remete DC é desaceleração. Então, ele tem alguns parâmetros que já remete à função do parâmetro em si, tá? Depois ele tem a lista de parâmetros avançados, que aí é F100, F100 alguma coisa, F200, beleza? O Diogo Monteiro perguntou, mas o próprio inversor já não serve como relé? Eu acredito que a sua pergunta seria essa forma. Jonei, você falou que é necessário utilizar relé de sobrecarga quando utiliza vários motores em um só inversor. Mas o inversor, ele já não serve como relé de sobrecarga? Então, Diogo, é o seguinte, o inversor, ele serve como relé de sobrecarga, mas é como se fosse um relé que ele monitora a corrente central, a somatória dos dois motores. Então, se você tem 10 motores de 1 ampere, a corrente total que vai estar circulando pelo inversor é 10. Se de repente a corrente total for para 11, 12, ele desarma, como um relé de sobrecarga. Agora, se somente um inversor, um motor, for para 2 amperes, se somente for só esse motor for para 2, você pode entender, você pode perceber que para aquele motor é o dobro de corrente. É o dobro. Isso já causa muito estrago. Mas para o inversor, não. É pouquinha coisa. Entendeu? Então, dessa forma, o inversor ele serve sim, mas ele serve para de forma geral, não serve de forma isolada.
O Everton perguntou, tenho dúvidas sobre esse reator de saída, para que serve e como dimensionar. O reator de saída você tem que dimensionar em função da corrente que vai circular por ele, tá? Da potência. Se você dá a informação para os fabricantes de reatores, a informação válida é potência, corrente, tá? E tensão. A tensão que vai trabalhar, a corrente que vai trabalhar e a potência. Por quê? Ele já tem alguns valores específicos, ele já faz alguns cálculos lá para poder saber quais são os coeficientes de reatância para poder desenvolver esse produto, tá certo? Então, você passando esses valores, ele vai ser. O reator de saída ele serve para poder amortizar o pico de tensão na saída do inversor, entendeu? Como é uma onda PWM, pode ocorrer picos de tensões. Esse pico de tensão, ele gera um fenômeno no motor, que é a queima da bobina, principalmente na cabeça da bobina, tá? Do motor. Então, devido a esse pico de tensão, ele pode gerar uma tensão muito alta, gerando o rompimento da isolação, principalmente na cabeça da bobina do motor. Então, ele pode levar à queima do motor. Tá? E você consegue diminuir esse pico através do reator de saída. E também você consegue diminuir outra coisa, que é o efeito antena. Tá? Os cabos estão muito longos, então o ar, por exemplo, que fica entre um cabo e o outro, serve como um dielétrico. Ele começa a ter um efeito capacitivo. Para você suprimir esse efeito capacitivo, você coloca um reator de saída. Beleza? Então, quando você vai trabalhar, tem alguns manuais que recomendam utilizar reator de saída acima de 30 metros. Então, quando você utiliza acima de 30 metros, o motor está 30 metros de distância do inversor, você tem que utilizar um reator de saída. Beleza? Assim você consegue aumentar a distância entre motor e inversor. Wesley Rabelo perguntou quanto a rampa de aceleração e desaceleração reflete na regeneração? Sim, nem sempre é só isso, tá? Reflete sim, por quê? Se essa aplicação ela só for constituída de paradas rápidas, aí sim ele reflete. Que você aumentar um pouco mais a desaceleração, você acaba fazendo com que o resistor trabalhe menos. Então, o ED, que esqueci o termo, tá? O ED do resistor começa a diminuir. Você pode utilizar um ED menor do resistor. Isso reflete no custo também do resistor. Tá certo? Mas, lembra que eu falei, não é só a parada que gera a regeneração. É também o momento em que o inversor está trabalhando. Então, por exemplo, na esteira de aclive, essa esteira está trabalhando continuamente descendo. Então, ela continuamente está regenerando. Continuamente está regenerando. Não tem aceleração nem desaceleração, porque está na velocidade constante. Entendeu? Deixa eu ver se tem outras dúvidas para cima. Beleza. Tá, o Eliel perguntou uma dúvida bacana, muito bem observado, Eliel. Ele falou assim, essa ligação de dois motores em um só inversor vai funcionar um motor por vez ou os dois ao mesmo tempo? Eliel, vai funcionar os dois ao mesmo tempo, tá? Então imagina assim, o inversor, ele não sabe que tem dois motores, ele não enxerga, ele está no modo escalar e ele não enxerga que tem dois motores. Ele libera uma tensão, uma frequência, tá? E os dois motores vão estar sincronizados, trabalhando ao mesmo tempo. Claro que vai ser em função também do RPM de cada motor, ok? Se o motor tem um RPM e o outro tem outro RPM, eles vão estar trabalhando a velocidade nominal deles. Mas a frequência vai ser ao mesmo tempo para todos eles, tá? Não invente de você trabalhar, por exemplo, com dois motores e um só inversor e faz assim. Aí você coloca lá um disjuntor motor, por exemplo. Aí um inversor partiu. Então, um motor partiu. Ele está rodando lá, o inversor está alimentando ele em 60 Hz. Já que ele está em 60 Hz, você vai lá e parte o outro. Não faça isso, tá? Os dois têm que estar ligados ao mesmo tempo. Ou os dois estejam ligados ao mesmo tempo, ou esteja ligado um durante todo o processo. Beleza? O inversor não pode trabalhar dessa forma, que você fica colocando outros motores em momentos diferentes da aceleração e desaceleração. Os dois têm que acelerar juntos e desacelerar juntos. Perfeito? Inclusive, tem um inversor que eu trabalho que tem uma função que chama multibomba. Isso acaba sendo utilizado para esse raciocínio. Presta atenção. O que é essa função multibomba? É um só inversor que ele controla, por exemplo, quatro bombas diferentes. Mas ele controla da seguinte forma. Não é que essas quatro bombas têm que funcionar, até pode ser que funcione ao mesmo tempo. Ele faz um sistema bypass. Então ele pega uma bomba e parte ela para a rede e fica modulando ela. Se o inversor detectou
que é necessário mais pressão, mais vazão, quer que seja, o que ele faz? Ele entra no sistema automático dele mesmo, ele desliga o inversor, ele desliga o sinal de saída e liga aquele motor que já estava rodando na rede. Ele manda aquele inversor para a rede através de um contator. Então, aquele inversor que já foi partido através de uma rampa, ele vai para a rede. Já que ele não tem mais nenhum inversor, nenhum motor pendurado, ele vai lá, liga um outro contator e pega o segundo motor. E faz a mesma coisa, acelera. Quando ele precisa de mais vazão, mais água, ele faz a mesma coisa. Ele joga aquele motor que já está rodando para a rede e ele pega o terceiro. E ele pode fazer até 4 isso. Tá? Então, ele mesmo já tem um sistema de um intertravamento. Porque na hora que ele desliga o contator, ele, por alguns milésimos de segundo antes, ele tira o sinal de tensão. Então, ele tira o sinal de tensão, abre o contator que isola o inversor e fecha o contator que fecha o motor à rede e assim o motor fica ligado 60 Hz. Tá bom? Estou sendo claro? Tá? Estou sendo claro? O Jones Adriano perguntou: sou de Recife, Pernambuco. Cara, show de bola. Como conectar o inversor ao CLP? Qual a entrada e como parametrizar esse tipo de comando? Cara, é simples. É simples. É que não tem. Eu vou colocar uma lousa aqui, nós vamos melhorar o estúdio. Eu vou colocar uma lousa e vai ficar melhor para eu explicar para você. Mas é bem simples, tá? Bem simples. Principalmente quando a saída do CLP ele é a relé. Então, se é relé, é um contato seco, tá? É um contato seco. Você vai conectar o comum do seu inversor, é o terminal comum que vai sair do inversor, vai conectar em uma ponta da saída da relé do inversor. Ele vai, quando ele estiver fechado, ele vai passar a corrente para outra ponta, e essa outra ponta você vai colocar onde? Numa entrada digital do inversor. Simples assim, 2 cabos. Uma é a entrada, outra é o sinal comum, tá? Que pode ser de uma fonte externa ou pode ser da fonte do próprio inversor de frequência. Beleza? Aí toda vez que o CLP fechar o contato, ele simplesmente está fechando curto entre o comum do inversor e a entrada digital do próprio inversor. Nesse caso, o CLP está controlando o inversor de frequência. Beleza? E como parametrizar? É só você fazer essa parametrização que eu fiz aqui. Parametrização via remoto. Quando você fala para o inversor que ele vai ser parametrizado, que ele vai ser comandado via remoto, o inversor não sabe se é uma chavezinha aqui, ó, ou se é um CLP. Para ele, está recebendo o sinal, é o que importa. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais dúvida. É o Fernando. O Fernando comentou no nome da Elisa. Fernando, show. CLP Danfoss. Ah, para dar umas pinceladas do CLP Danfoss, tem que ter o CLP Danfoss aqui para poder falar. CLP Danfoss é um pouquinho mais chato. Eu acho um pouquinho mais chato para organizar. Mas, cara, é detalhinho. Normalmente, é detalhinho. Tá? O Alcides perguntou, Jonei, mas pode habilitar parâmetro de código de falha no inversor? Eu não entendi sua pergunta, Alcides. Não entendi sua pergunta. Você pode repetir aí? O Ed Frank perguntou que você pode ter um inversor com vários motores, desde que observe a tensão, a corrente, claro, todos eles têm que ter a mesma tensão, a corrente e a potência. Você pode ter potências diferentes também, tá? A partir do momento que eles liguem e desliguem juntos para o inversor, ele vai enxergar a potência total do sistema. Tá? Então, por exemplo, um teste que a gente faz algumas vezes em bancada pegar, quando entra algum inversor grande, lá na parte de assistência, e eu vou acompanhar alguns testes, o que a gente faz para simular carga? Para poder forçar ele, forçar o IGBT, justamente ver se tem corrente. A gente pega um motor pequeno e começa com o motor pequeno. Testou com o motor pequeno, funcionou? Ah, deu 10% da corrente nominal do inversor. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais um inversor. Aí a gente pega um inversor maior e testa com um inversor um pouco maior. Bom, testou, funcionou. Então a gente precisa de um pouco mais. Então a gente pega o pequeno e o maior, juntos, coloca ao mesmo tempo. Então fica maior ainda. Bom, já chegou a 60%. Cara, a gente precisa chegar pelo menos a 95%. Então vamos pegar, a gente começa a colocar mais motores. A gente faz isso para poder colocar mais motores. Então, note que eu estou pegando um motor pequeno, um motor um pouco maior, um outro maior, ligando ao mesmo tempo, tá? Desde que respeite a corrente nominal do inversor de frequência e a tensão, obviamente. Mas é uma boa observação.
O reator é instalado na entrada ou na saída? Cara, cada reator tem um uso específico, tá? Nesse caso é na saída. Como se mede as harmônicas? Para você medir as harmônicas, é necessário você ter um aparelho chamado analisador de rede, ou analisador de espectro, tá? É caro, tá? É um aparelho caro. Você vai colocar na entrada do seu inversor de frequência, você vai deixar rodando por alguns dias aí, por algumas horas, e, e ele vai capturar os dados. Ele tem um tempo de amostragem, por exemplo, a cada segundo ele tira uma foto dos dados. Ele tem uma leitura da corrente, da potência reativa, aparente, ativa, em todos os gráficos. Ele pega também as harmônicas, né? De terceira ordem, de quinta ordem, de sétima ordem, de nona ordem. Depende também do seu analisador. Conforme o analisador é melhor, ele tem como se diz, uma qualidade, uma resolução melhor dos dados, entendeu? Então, com esse analisador, depois que você pegar esse analisador, aí você forma um gráfico. Geralmente esse software já tem lá umas opções que você clica em alguns botões lá e já gera o gráfico para você sozinho. Aí vai a análise. Aí nesse caso, aí você precisa também entender o que significa esses dados para você poder corrigir, tá? E o inversor, e no manual fala que filtro utilizar. Geralmente, alguns inversores já vêm com filtro incorporado. Então, tem filtros RFI, tá? Radiofrequência. Mas, geralmente, quando o inversor ele vem nas diretrizes EMC, é porque ele já vem categorizado com esse tipo de filtro para trabalhar, tá? Essa EMC é uma diretriz europeia, tá? Que define os níveis adequados de emissão de radiofrequência, de emissão de poluição harmônica, tá bom? Então, essas diretrizes já estão bem especificadas. Quando vem um inversor com filtro EMC, é que o inversor já vem mais completo, beleza? Aí também tem algumas normas, tem várias normas que definem que tipo de filtros são. É um pouquinho que você tem que olhar para que norma você vai apontar. Tem uma norma que define por categoria. Tem a categoria 1, categoria 2, a categoria 3. A categoria, eu não lembro ao certo, tem que dar uma olhada, mas a categoria 3 seria uma categoria industrial, a categoria 2 seria uma categoria semi-industrial, urbano, a categoria 1 seria residencial, tá? É um exemplo. Eu não sei se é exatamente isso, mas tem uma categoria assim. O Anderson Campos falou, muito boa apresentação. Opa, cadê? Saiu aqui o comentário. Ah, muito boa explicação, professor. Johnny Arrebente. Show, obrigado, cara. O Roberto acrescentou, ED, é ciclo de trabalho. Isso, é o ciclo de trabalho, realmente, Roberto. Obrigado pelo seu comentário aí. Eu só não lembro qual é a palavra em inglês, o do E, tá? Eu realmente não lembro. O D é Dutch, né? Regime de trabalho, é isso aí. O José Caetano falou que parte teórica é importante. Seria ótimo também uma aula prática mostrando passo a passo. Se tiver algum vídeo, você faz. Show de bola, José. Mas sobre o quê? Fala o tema aí, beleza? Show, cara. Obrigado, Márcio. Márcio falou que a explicação é espetacular. Obrigado, cara. Valeu, valeu mesmo. Eliel falou que seria um efeito cascata da referência desse inversor. Eu não sei, cara, porque a gente já falou de tantos temas aqui. A gente começou com pré-setada, já falamos de filtro, já falamos de regeneração, já falamos de normas, pouquinho, né? Claro, um pouquinho de cada coisa. Já falamos de até modos regenerativos. Então, eu já não sei mais, porque tem um delay aqui. Você não percebe? Eu falo uma coisa, daqui a um tempo, escreve. Então, entre a escrita de vocês, o que vocês recebem, o que eu estou falando, já passou um tempo, alguns segundos. Tá? Então, não necessariamente eu entendo muito bem qual é a pergunta, a referência à sua pergunta. Tá? Deixa eu verificar se tem mais dúvida aqui. Show, a aula tá show de bola, Eliel. Obrigado, cara. O Everton Souza falou: fala sobre alimentação em modo sync ou source. Tá? Modo sync ou modo source? Qual a diferença? O sync, tá? Ele é utilizado para lógica negativa. Sync, negativo. Source, o positivo. Tá? Cara, é bem simples. Na lógica sync, você utiliza a referência como 0 volts. Então, nesse caso aqui, o 0 volts é o CC, é o terminal CC. Quando ele está para sync, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu converter aqui.
Ó, vocês podem perceber que ele tem uma chavezinha bem aqui, ó, tá? Essa chavezinha aqui é a que define o modo de ligação, sync ou source. Eu acho que tem até uma coisa bem explicativa aqui. Só deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho. Só um minutinho, não vai embora não. Massa, achei umas imagens aqui, vai ajudar bastante. Bom, perfeito, perfeito, achei já o que você está falando. Eu vou compartilhar minha tela aqui para você. Esse é um treinamento que eu montei para dar lá na Toshiba. Tá? Então, esse é o treinamento que eu faço lá de inversor de frequência. Inclusive, nós vamos planejar alguns treinamentos presenciais, tá? Só de inversor de frequência, por enquanto. E quando tiver essa oportunidade, eu vou compartilhar, né? Vou comentar primeiro com os alunos. E assim, logo em seguida, também vou trazer aqui para a comunidade. Beleza? Para vocês terem a oportunidade de poderem tá lá comigo pessoalmente. A gente vai passar um dia, vai ser bacana pra caramba. E vai ser sobre inversor de frequência. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e mostrar uma parte desse treinamento. Ó, aqui, ó, eu explico, essa aqui é a visão geral do inversor, diagrama elétrico do inversor. Então, tem as entradas digitais. Para o rapaz que me perguntou sobre modos de ligação do CLP, o CLP ele estaria bem aqui, ó. O inversor nem sabe se é CLP ou se é uma chave. O inversor só enxerga o sinal, tá? Ele enxerga aqui o sinal comum está sendo fechado na entrada digital. Então, já que está entrando na digital, o inversor entende que tem que fazer a função que essa entrada digital foi feita para trabalhar. É assim que ele executa. Tá? O CLP simplesmente estaria aqui no meio. É como se ele fosse um interruptor. Tá? Basicamente isso, a forma mais bruta de explicar. Ligação sync. Aí, ó, ele tem uma chavezinha que quando ela está para sync, o comum é o CC, que é o 0 volts. Então, você vai colocar simplesmente um contato seco. O que é um contato seco? É como se fosse um interruptor da sua casa. O seu interruptor da sua casa é um contato seco. Se entra uma tensão 220 volts, quando você fechar o contato, vai sair o quê? 220. Se entra um 24, quando você fechar o contato, vai sair o quê? 24. Ou seja, o contato seco é simplesmente, ele não faz nenhum tipo de processamento daquele sinal. Ele não muda a intensidade do sinal, não muda nada. Ele simplesmente só pega o sinal que está de um lado e manda para o outro. Tá? Esse é um contato seco. Ok? Então, em modo sync, é modo negativo, tá? Nos outros inversores de outras marcas, vai ter o GND. Então, vai ser o GND ou vai ser o COM. Vai depender do modelo, tá? Vai ter que dar uma olhadinha lá certinho no manual, que você vai conseguir enxergar. 0 volts, ou seja, sync vai ser o 0 volts. O source, ele já é diferente, ó. Ele é o P24. Esse P24 aqui é uma fonte de 24 volts do próprio inversor, tá? Justamente para você não ter a necessidade de ter que utilizar uma fonte externa. Então, você pega o 24 volts e manda para as entradas digitais. Essa é a ligação SIG-Source, ok? Então, esses são os parâmetros, tá? Cara, essa aqui é uma apresentação bacana, mais focada, né, de parametrização do inversor, mas justamente nesse inversor aqui. E tem as saídas digitais, ó, saída a relé, saída transistor, mostra como faz a ligação, enfim, é um passo a passo bacana que a gente dá no treinamento presencial aqui, tá? Como você muda de tela, tem a tela inicial, a tela de programação e a tela de monitoramento. Então, através disso, você faz essa rotação. Eu ensino também como vocês interpretar o manual, né? Isso é um treinamento presencial aqui, tá certo? Bom, eu respondi a sua dúvida. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu voltar a tela. Eu respondi a sua dúvida? Show? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, Everton. O Alcides complementou a dúvida que ele tinha mandado lá em cima. Deixa eu dar uma olhadinha na dúvida. Jorei, mas pode habilitar parâmetros de código de falha do inversor? Aí vamos olhar o complemento. Para substituir o relé térmico quando não tem no momento? Sim, o inversor ele tem a função de ser relé térmico. Ele tem essa função interna, relé térmico e eletrônico. Tá? Aí você parametriza o valor de corrente que você quer que ele desarme, a partir daquele valor de corrente. Inclusive, você pode parametrizar um tempo também. Então, quando ele passar daquele valor, e por 1 segundo, 2 segundos, ele desarma o inversor.
Entendeu? Aí você consegue fazer isso. Mas o que eu quero dizer, quando você trabalha com vários motores, o inversor está monitorando a corrente total. Ele tá monitorando só o que entra, só o que passa, circula por ele. Ele não está monitorando cada motor. Então, é por isso que você tem que utilizar um relé para cada motor. Beleza? No caso de ligar mais de um motor, isso é possível fazer com um inversor? Sim, é possível. Nós estamos falando há um bom tempo. É possível sim. Fala um pouco sobre indutores ligados aos inversores. Foi o seguinte, eu vou trazer uma aula específica para isso. Aí eu vou falar sobre harmônicos, tá? Reatores de entrada, reatores de saída, reatores CC, tá? Então são três tipos de reatores. Tem reatores de entrada, que é reator AC. São duas categorias de reator. Reator AC e reator CC, tá? O reator AC pode ser de entrada ou pode ser de saída. E o reator DC é do bus DC dele. Ponto. Bus DC dele, tá? Vou preparar uma aula para trazer algumas referências aqui, tá? Para poder falar com mais propriedade, inclusive, para vocês aqui. Beleza? A função de cada reator específico e por que tem que ter, e também os filtros. Você pode perceber, eu vou compartilhar novamente minha tela, deixa eu ver se tem aqui nesse. Os manuais de inversores de frequência, eles recomendam essa característica aqui, de construção e ligação. Vou puxar até um pouco do zoom aqui. Eu vou compartilhar minha tela para você entender o que os manuais geralmente recomendam. Bom, é o seguinte, deixa eu mudar aqui rapidinho. Bom, o manual recomenda o seguinte, ó, tem um inversor aqui, aí você tem a alimentação, você tem o juntor seccionador, você tem o reator AC, aí depois vem o filtro e você tem o inversor. No inversor você tem o reator DC, quando precisa você tem o resistor de frenagem, aí vem o filtro toroidal de ferrite, tá? É um filtro específico, e o reator de saída. Você está vendo? Mas tudo isso aqui é custo, né? Então, isso é custo, isso é custo, isso é custo. São muitos poucos clientes, muitos poucos fabricantes de máquinas, muitos poucos usuários de inversor de frequência que utilizam dessa forma. Tá? Alguns sim, utilizam a critério. Nesse caso, a qualidade da energia dele, fornecimento e segurança é muito maior. Beleza? Mas eu vou trazer uma aula aqui específica para isso. Tá? Deixa eu voltar aqui novamente na câmera. Deixa eu ver se tem mais dúvidas também. O Adriano Luiz, usando em rede 485, como ficam os endereços das entradas digitais? Depende, cara, depende muito do seu inversor também, tá? Depende. Por exemplo, esse inversor aqui, as entradas digitais dele é um registrador. Então, o registrador dele é o FA, sei lá, estou chutando aqui porque eu não lembro de cabeça, tem que consultar o manual. É o FA01, tá? Digamos que é o FA01, FA06. Esse FE06 é um registrador, é uma palavra, tá, de controle. Essa palavra cabe 16 dígitos, 16 bits. O bit 0 é a primeira entrada digital. O bit 1 é a segunda entrada digital. O bit 2, enfim, entendeu? Então, nesse inversor é o FA. Suponha, nesse outro inversor é um outro valor. Esse FA é porque eu estou falando em hexadecimal, um endereço em hexadecimal. Geralmente é 40 mil, né? 40.002, 44.000, enfim. É que está em decimal, aí você converte para hexadecimal. Beleza? Depende muito, beleza? Eu fiz uma aula, tem um vídeo aqui já no canal, mostrando como faz o controle do CLP, o CLP, no inversor de frequência via Modbus RTU. E eu mostro a palavra de controle. Nesse vídeo dá para você ter a noção de como você identificar quais são os endereços de entradas e saídas. Porque, inclusive, acho que nesse vídeo eu faço o controle faço a leitura da entrada digital do inversor de frequência, tá? Pelo CLP. É como se eu fizesse o seguinte: eu tenho o CLP, eu já usei as 8 entradas do CLP. Usei, pronto, não tenho. E eu preciso de pelo menos mais 2 entradas digitais. E olha que legal, eu já tenho o CLP em rede como inversor. E olha que bacana, meu inversor está sobrando 6 entradas digitais. Então eu vou usar as entradas digitais do inversor de frequência como uma expansão do meu sistema.
E dessa forma eu consigo economizar dinheiro, porque em vez de eu comprar um cartão de expansão, eu utilizo as próprias entradas que eu já tenho disponível do inversor para ser a expansão do meu sistema. É claro que você vai programar o inversor para que essas entradas não tenham função alguma, tá? Esteja sem função. Para o inversor, elas vão ter função somente para o CLP. Beleza? É um bom assunto para uma aula também. Às vezes eu faço teste de continuidade do barramento CC para as entradas e saídas do inversor. Teste estático para justificar a queima do inversor. Se puder, gostaria de uma dica para esse tipo de defeito. Eu não entendi, Wesley. Às vezes você faz teste de continuidade do barramento CC para as entradas e saídas do inversor, entradas digitais e saídas digitais. Mas, calma, você faz do barramento CC, do barramento de potência, para as entradas e saídas digitais, é isso? Se for entradas e saídas digitais, esquece. Esse teste não é recomendado. Agora, se for para a entrada de potência do inversor e para a saída de potência do inversor, sim, é recomendado. Inclusive, numa das aulas anteriores, eu mostrei como você deve fazer isso. E sim, está coerente. É continuidade. Geralmente, não é que você está fazendo continuidade, você está fazendo teste de diodo. Tá? E geralmente o diodo fica na mesma posição da continuidade. E é isso aí mesmo, Wesley. Inclusive, no canal tem um vídeo compilado mostrando como faz isso. Eu fiz uma aula completa de 1 hora e pouco mostrando como faz os testes iniciais de inversor. Tá? E no vídeo, aí, o que acontece? O meu editor, ele foi lá e cortou, deixou só o filezinho mesmo para vocês enxergarem. Tá aqui no canal, depois procura aí no canal como você faz esse teste. Show, Diogo. Até semana que vem, cara. Até mais. O inversor que tem função multibomba, qual a referência dele? A referência desse inversor é o inversor Toshiba, né? É o AS3, é um inversor que a gente lançou faz pouco tempo, né? Não faz tanto tempo assim. O inversor é AS3, VFS3. Pedro, as aulas são todas quintas, às 20 horas, horário de São Paulo, beleza? Horário de Brasília, horário de São Paulo. Então eu te convido. Bom, é o seguinte, se você chegou até aqui, que você gosta, está aprendendo, cara, para você ser notificado via WhatsApp e via e-mail, tá? Via e-mail e via WhatsApp, caso você queira, entra no site automacãoaplicada.com.br. Entra no site automacãoaplicada.com.br. Lá você vai colocar o seu e-mail. Aí você vai dar. Aí, assim que você colocar o seu e-mail, vai aparecer uma tela. Eu vou aparecer para falar para você que o seu e-mail já foi enviado. E você tem a opção de receber também via WhatsApp. Tá certo? Aí no WhatsApp você vai clicar lá. Eu quero WhatsApp. Vai abrir o WhatsApp, você vai mandar uma mensagem para mim. Pronto. Dessa forma, você caiu na automação do WhatsApp. Cara, se a gente manja de automação aqui, vamos manjar de automação do WhatsApp. Aí nós fizemos uma automação no WhatsApp, que com isso eu consigo mandar mensagem para você muito mais rápido, tá? Você recebe de forma instantânea. E é simples, você recebe até quando você quiser. Quando você não quiser mais receber, você manda sair, por exemplo, se quer sair lá e você sai numa boa. Para de receber minhas mensagens, tá bom? Eu ainda tenho muita mensagem que eu mando manual. E outra coisa, a gente pode interagir por lá, porque você não vai receber simplesmente a mensagem automática. Caso você responda, eu leio todas as mensagens, tá? Então, se você mandar alguma mensagem, eu vou ler todas e eu respondo o máximo possível, o mais rápido possível. Show, show de bola. Pessoal, quero agradecer a sua presença, de estar até aqui comigo. E se esse vídeo for útil, esse vídeo vai ficar mais 7 dias disponível, tá? Então, toda quinta-feira eu faço uma aula, o vídeo fica 7 dias. Por que 7 dias? Porque tem gente que faz a aula e deixa só um dia. Eu deixo 7 dias, tá? Pessoas que não puderam estar aqui com a gente hoje, poder assistir amanhã, poder assistir no final de semana que vai ter aí, e poder assistir na semana que vem. Rever várias vezes, tá bom? Depois de 7 dias, a aula sai do ar. E ela vai entrar na área de membros, beleza? Mas tem 7 dias para você assistir, rever, comentar, deixar sua dúvida lá que eu respondo, beleza? E você quer um contato mais próximo, assim, quer receber pelo WhatsApp? Coloca lá no automacãoaplicada.com.br. Dessa forma você vai acessar e vai ter todos os conteúdos, beleza? Então, quinta-feira que vem tem mais aula, tá? Eu vou elaborar o tema ainda, possivelmente vai ser tema de versão, porque o tema de versão eu quero deixar o mais completo possível para cá, para gente começar a trabalhar com o CLP. Eu tô doido, cara, tô ansioso para trabalhar com o CLP, porque, cara, é uma parte que eu gosto bastante de CLP, certo? Não que eu não goste de inversor, eu gosto pra caramba também, mas eu quero trabalhar com CLP e tem muitas outras coisas para a gente trabalhar e abordar aqui, como servo acionamento, né? Como redes industriais, IHM também, ó lá.
IHM, alguns outros controladores que estão por aqui, tá certo? Então é isso aí, forte abraço. Lembrando, deixa a sua dúvida, tá? No show de bola, vou exibir aqui, ó, o Francisco Roberto já até me ajudou. Ele colocou o link aqui, ó, aplicando. Obrigado, Francisco. Show, cara. Obrigado, obrigado. E clica no link aí, ó, e você vai poder receber. Beleza? E é o seguinte, a gente se vê na quinta-feira que vem. Lembrando, esse vídeo vai ficar no ar ainda, então você pode comentar ele que eu vou ler posteriormente e responder. Tá bom? Então, cara, você gostou da aula? Certo? Gostou? Deixa seu comentário aqui, deixa seu comentário. Ou melhor, deixa seu comentário no vídeo, tá? Não no chat. Deixa seu comentário no vídeo, porque vai ser muito bom. O chat, ele só corre aqui enquanto a gente está ao vivo. Mas, se você comentar no vídeo, o YouTube vai entender que é um conteúdo bacana. E ele vai também mostrar para outras pessoas. Tá certo? E é isso aí, cara. Forte abraço, fique com Deus. E obrigado por estar aqui. Tenha uma ótima final de semana aí. A gente se vê semana que vem com muito mais. Tá? Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu responder a última dúvida. O Flávio Augusto perguntou: como conseguir manuais de inversores? Cara, simples. Entra no site dos fabricantes e você vai encontrar manuais. Liga para os revendedores ou liga para os fabricantes e você vai encontrar também os manuais. Os caras estão doidos para você fazer o download desses manuais. Cara, se eu fornecer inversor para você e você está procurando um manual, é sinal que você está interessado no inversor. Eu vou ter que fazer, eu quero jogar o meu manual em todo lugar para você ter acesso a ele. Entendeu? Então é assim, cara, que você tem acesso aos manuais. Entra no site, tá? O fabricante, cara, que se preze, ele tem que ter um site, bicho. Eu não sou fabricante de inversor, eu tenho um site. Fabricante de inversor tem que ter um site também. Beleza? Ó, é o seguinte, detalhe. Para quem quiser também acompanhar um pouco mais, eu compartilho, não tão tantas vezes com mais, eu vou compartilhar com mais frequência, um pouco mais do que eu faço no dia a dia, no Instagram. Então me acompanha também no Instagram, cara. Vai ser bacana ter você lá. A gente pode trocar ideia por lá também. E eu lá eu compartilho outras coisas também do dia a dia, tá bom? Então lá, coloca lá, @JoneiCanuto, você vai ter acesso ao meu Instagram e vai ser um prazer receber você lá também. Beleza? Abração e até mais. Até semana que vem, quinta-feira.